Vamos aguardar o nosso querido Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo certinho? Oi, Alexandre, só falta você entrar. A Ligeia também. Oi, Ligeia. Todos me ouvem? Deixa eu ver o Alexandre, se ele pediu para entrar. Oi, Alexandre, vamos ver. Oi, Alexandre. Tudo certinho? Nossa, quanta gente boa aqui hoje, hein? Oi, companheiros, tudo certinho? Agora estou aguardando o Alexandre, que é o nosso convidado da noite. Ele vai nos falar hoje sobre a hepatite zero. Tudo bem, Alexandre? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele... Aqui. Oi, Alexandre, você tá como? Você tá com outro perfil? Só para eu saber para quem que eu posso aceitar. Mais um ano de... Ah, o Rotary aqui. Vamos ver. Ah, é o perfil do clube. E eu procurando. Vamos lá, vamos salvar vidas, vamos cuidar dos nossos companheiros, das pessoas, que é o que mais o Rotary sabe fazer. É cuidar de gente, servir. Tudo bem com todos? Vamos ver se o Alexandre já vai entrar. Eu aceitei de novo. Sai, Alexandre, entra de novo, que eu não estou conseguindo te aceitar. Eu aceito aqui, mas não... Saia e solicita de novo para entrar, Alexandre. Isso. Agora entra novamente. Às vezes a tecnologia tem dessas, né? Oi, Ligeia. Será que a Ligeia vai aparecer hoje? Aguardando o Alexandre. Ele vai nos falar sobre a campanha da hepatite. Quais serão as novidades? Ah, agora ele mudou o perfil aqui. Vamos ver. Eu vou convidar você, Alexandre. Ah, Agora agora deu certo. Boa noite, semana querida. Tentei entrar com o perfil do clube para ser uma coisa mais formal, né? Mas você sabe que coisas formais não combinam muito comigo, né? Então não deu certo. Voltei pro meu pessoal mesmo. Você sabe, Alexandre, que nós estamos tendo algumas brigas com o Instagram ultimamente, porque ou ela não deixa, o aplicativo não está deixando a gente salvar as nossas entrevistas, ou às vezes não sai o áudio, ou às vezes, eu não sei, sempre está dando um... O Humberto ficou, a entrevista dele ficou sem áudio, ele ficou arrasado, coitado. Nossa, Então, ele ficou arrasado, ele falou que foi uma das melhores entrevistas que ele deu e a entrevista saiu sem áudio, coitado. e Ficou foi mal, pô. E foi bem dinâmica a entrevista dele, realmente. Foi bem agradável. E ele estava muito assim. Sabe quando a pessoa está à vontade e o assunto flui, gostoso? Estava Ele desse é jeito. um. Ele E nós é nos ouvíamos e as pessoas não nos ouviam.
Pois é, ele é um entusiasta, né, da causa, ele é um cara que, né, ele vive para o hepatite zero, ele tem uma vida aí realmente de dedicação, porque por mais que a gente lute, por mais que a gente tente ajudar, é a doença que ele teve, né, Simona? Então não tem como a gente, né, nunca a dor vai ser a mesma, né? Não, não vai E mesmo. eu ia falar para você que aqui em São Paulo tá bem frio, mas estou até com vergonha de perguntar, porque se aqui tá frio, imagino aí, né? Imagino que aí, se aqui tá frio, né? Então, na verdade, as pessoas aqui até estavam usando menos casaco, mas eu só com a ideia de passar frio já já coloco mais blusa. Eu sou do seu time, eu não consigo raciocinar no frio. O frio, para mim, ele é uma tortura psicológica. Eu não consigo. Frio, para mim, não funciona. E você vê, nosso meu querido Alexandre, quanta gente boa nos acompanhando aqui hoje, hein? Eu vou até. É, tem bastante gente, inclusive uma que eu vi aí é a senhora minha mãe. Então eu tenho que fazer um negócio certinho aí, porque senão eu vou tomar um belo puxão de orelha aí, viu? Então vamos começar a nossa entrevista para dar um belo exemplo para a tua mãe. É, claro. Boa noite a todos, sou Silmara Pazini, estou coordenadora da Imagem Pública para a Região 31 e hoje estamos aqui com o nosso grande amigo, companheiro, colega Alexandre, que vai nos falar mais uma vez sobre a hepatite zero, sobre as ações e como a gente pode proceder também para embarcar nessa grande campanha. Então, Alexandre, por favor, se apresente, fala um pouquinho sobre você, como andam as coisas, sobre o clube, e depois a gente vai falar da campanha. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Silmara, querida. Você sabe que eu sou seu fã. Se eu ficar falando tanto que eu gosto de você aqui, vai a entrevista inteira, né? O trabalho que você faz pelo Rotary aí, tantos anos de dedicação, né, com a imagem pública aí. Então é sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Ferreira. Eu sou do Rotary São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, aqui de São Paulo, distrito 4563, o clube fundador do Hepatite Zero, e tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. Eu sou vice-presidente mundial do RAG, que é o Rotary Action Group for Hepatitis Eradication. A gente está aí nessa luta já há 14 anos e a gente espera que nessa campanha que a gente está lançando agora, esperamos aí, se Deus quiser, caminhar para a eliminação dessa doença aí que tanto nos assola aí, chegar até 2030, batendo a meta da Organização Mundial de Saúde, que é eliminar as mortes por hepatite, né? Então, estamos atacando forte, estamos lançando uma campanha pesada aí, e se Deus quiser, vamos contar com a ajuda de todo mundo, e é isso que eu vim falar aqui. Que bacana, Alexandre. Então, comece falando sobre como surgiu a campanha e como vocês estão pensando em elaborar ela para esse ano. Bom, como sempre, uma excelente colocação, né? O Hepatite Zero surgiu através do nosso presidente mundial, Humberto Silva, né? Meu grande amigo de 32 anos de amizade, trabalho, tudo, né? A gente já trabalhava, nós já trabalhávamos no ramo social, a gente tem vários projetos que a gente tem aqui em São Paulo e na África também. E Humberto ia para a Copa do Mundo na África, por coincidência, né? Estamos na semana aí de Copa do Mundo. E toda vez que a gente vai para a África, requer ali vários exames, várias vacinas, várias coisas específicas. E Humberto, uma das coisas que pediram para ele foi o teste da hepatite C. Ele pensou, pô, não tenho nada, para que eu preciso disso aí? Pediram um monte de coisa, ele foi lá e fez.
e detectou-se ali que ele tinha hepatite C, né? Fomos estudar, descobrimos aí que ele ficou aproximadamente 40 anos com o vírus aí sem saber. Para vocês terem ideia, um empresário, um rapaz estudado, fala línguas, viaja o mundo e fomos estudar a doença. Como que pode uma pessoa estar com uma doença dessa e não sabe, né? Fomos pesquisar e descobrimos que aqui no Brasil, só aqui no Brasil existe aproximadamente 1 milhão de pessoas como Humberto, que tem o vírus e não sabe. Então a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa, porque é como que a gente descobre que uma pessoa está com hepatite? É um teste rápido, é um furinho no dedo, que em 5 minutos a gente tem o resultado. E a gente viu ali que a grande carência era o teste, né? Porque o fígado, que é a doença que sofre com hepatite, é um órgão que ele não tem ligações nerváticas, então ele não dói. Então ele não tem um grande aliado de uma doença que é a dor. Se você está com dor em alguma coisa, você vai ao médico. Quando você está com um problema desse, você não vai no médico. Então, quando você descobre que você está com hepatite, você está em vias de um transplante. Para vocês terem uma ideia, 30% dos casos de câncer de fígado, eles são oriundos da hepatite. Uau. Então é um problema de saúde aí silencioso e importante na sociedade. Outro dado importante que eu gosto sempre de compartilhar nas minhas falas, que falando em dados mundiais, por dia morrem 4.000 pessoas de hepatite. Para vocês terem uma ideia, é um World Trade Center que cai todo dia. Todo dia, 4.000 pessoas morrem de hepatite. Então, de um lado, a gente tem uma doença terrível dessa, e de outra, a gente tem um diagnóstico muito simples e rápido, que é o teste, né? E você sabe que a primeira vez que eu fiz o teste, Alexandre, foi em Foz do Iguaçu, quando eu estava assistente do Gessner. Aí eu vi aquele monte de gente fazendo exames, né, testes. Aí eu entrei na fila, fui fazer. E se talvez se não tivesse tido lá em Foz do Iguaçu, talvez até hoje não teria feito. Não, então é importante para você ter uma ideia. Lá em Foz do Iguaçu, no Instituto, deram 3 positivos lá. Todo Nossa. lugar onde a gente faz testagem tem positivo. Se você pegar aí todas as pessoas que estão nos assistindo, meu filho está me assistindo, minha mulher está me assistindo, pessoas que estão acostumadas aí em eventos, é muito raro ter evento que não tem um positivo. Então, é importante testar, é importante a campanha. E a gente tem certeza que com esta campanha agressiva que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos conseguir, se Deus quiser, chegar bem perto aí da eliminação aí. Vamos sim. E de toda essa tua história, esses movimentos que vocês estão fazendo, você e seus companheiros, porque em Rotary a gente não trabalha sozinho, a gente é movido em equipe, a gente sempre está em grupo. Me conte alguma história assim que você vivenciou e falou assim, nossa, isso aqui me dá um orgulho de ser rotariano, porque através do Rotary nós estamos fazendo isso daqui. Olha, eu vou te citar 3, rápidas, mas 3. De trás, na ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é um diretor da Record, da TV Record, e ele, uma vez por ano, ele tem lá o tal do CIPAT, que é um movimento que eles fazem lá, uma semana de coisas para os trabalhadores e tal, e eles sempre pedem para a gente fazer testagem da hepatite. Fizemos aqui no centro, na sede da TV Record, aqui na Barra Funda, aqui em São Paulo, 3.000 pessoas nós testamos lá. Não deu nenhum positivo. Nenhum positivo. Aí eles falaram, olha, amanhã nós vamos ter um evento lá na Avenida Paulista, que é o prédio da presidência, etc. E tal. Se vocês puderem fazer lá, são só 200 pessoas, não é muita gente, mas se vocês puderem fazer, eu falei, não, claro, já estamos aqui, conversei com os enfermeiros nossos, fomos lá. 200 pessoas. Lá dos 200 deu um positivo. E esse um positivo é da família Macedo. Para vocês terem ideia,
é da família dona da Record. Então, eu sempre falo esse caso que é para dizer que a hepatite, a gente sempre fala, vamos testar no metrô, vamos testar na rodoviária. Não, a hepatite, ela está em todos os lugares. E outro lugar, e outro case que eu gosto bastante de citar é quando nós estávamos no instituto lá em Lagos, na Nigéria. A Nigéria, ela é um país muito atuante no hepatite zero, é um dos países que mais faz teste aí na África, é um país muito bem estruturado, mas lá ele é muito regionalizado, ele é muito dividido ainda por tribos, etc. E no meio do instituto lá, chegou uma turma, assim, e tinha um rapaz com aquelas vestimentas africanas, tal, que ele era o líder da tribo máxima lá. Ele não era o presidente da Nigéria, mas ele, para as tribos, ele é como se fosse. Ele era o líder nacional da Nigéria, tal, e ele foi lá. E Humberto foi abordar ele junto com o nosso líder do hepatite zero na Nigéria. Lá ele não falava inglês, ele falava, o nosso líder lá falou com ele naqueles dialetos e tal. Convenceu o rapaz aí. Você acredita que ele estava infectado com hepatite e não sabia disso? Um líder, como se fosse um primeiro-ministro, assim, se você pega a Inglaterra, por exemplo, seria como se fosse um primeiro-ministro. Então, cara importante no coisa. E o último exemplo que eu vou te dar num instituto, no instituto também do Rotary, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um alto diretor do Rotary assistindo a apresentação do Humberto. E Humberto, a gente com a testagem do lado de fora, Humberto fez a apresentação, falou, olha, lá fora tem o teste, não sei o quê. E o cara meio que não levando a sério, mas o cara falou, não, isso aí não dá nada, isso aí é besteira, não sei o quê. Você acredita que ele foi lá, deu positivo, um alto diretor do Rotary, deu positivo. Ele não acreditou, ele achou que fosse mentira, ele fez 4 testes, os 4 deram positivos. Ele ia ficar mais uma semana no Rio, voltou, fez um teste de sangue aqui no Sírio-Libanês, deu positivo também. Graças a Deus se tratou tudo, hoje é um grande parceiro aí do hepatite zero, mas eu sempre gosto de citar esses 3 casos, porque qualquer lugar, Silmara, se você fizer uma testagem na praça, aí na esquina da sua casa, vai dar um positivo. Então é muito importante a gente seguir nas campanhas de testagens aí. Alexandre, você falou que vocês fazem grupos pequenos, grupos grandes. Vocês conseguem mensurar já quantas pessoas já fizeram o teste? Mais de 3 milhões já nessa estrada toda aí. Mais de 3 milhões. Já fez campanhas pequenas, mas a gente fez campanhas muito grandes. Para você ter uma ideia, nós fizemos já mega operações no Círio de Nazaré, lá em Belém. Nós fizemos testagens quando estavam construindo, ainda voltando para o clima da Copa do Mundo, quando estavam construindo os estádios para a Copa aqui no Brasil, nós testamos todos os funcionários de todos os estádios que foram construídos para a Copa em 2 semanas. Foi uma mega operação logística. Então, desde testagens pequenas até testagens grandes, nós temos um case bom também aqui que nós fizemos em São Paulo. Nós fizemos 45 mil testes em 3 semanas, em 13 estações do metrô. Nós mobilizamos aqui os 2 distritos aqui de São Paulo. Foi uma mega operação, mais de 2 mil voluntários envolvidos. Então, desde campanhas pequenas, pontuais de um clube, até operações grandes assim, todas elas dão positivo. É muito difícil não dar um positivo. Isso me dá um orgulho, sabia? Porque a gente sabe que é Rotary. Esse movimento todo, isso é Rotary, gente. Isso é companheirismo, isso é ação, isso são pessoas em ação. Isso me dá um sentimento tão gostoso. E de tudo isso... Quanto vale uma vida, né, Silmara? Uma vida só. Se você tudo isso daí para ter salvo uma vida, quanto que vale, né? A mobilização, como o Rotary consegue mobilizar, a gente tem um poder de conseguir fazer coisas inimagináveis, né? Tudo começa com uma ideia pequenininha, né? Com uma necessidade pequena, e as coisas vão tendo uma proporção tão gigante,
E a gente vai vendo que tudo isso acontece porque nós estamos numa organização séria, né? E a nossa Ah, organização, ela é fantástica. claro que sim. E a gente agora, para a campanha partir agora, nossa campanha aí agressiva, que vai de agora até 2030, né, visa juntar as testagens às campanhas de vacinação do governo. Por que isso? Porque o governo ele já convoca os idosos, porque o nosso público, né, é acima de 50 anos aí, então todos eles vão às unidades de saúde para se vacinar. Então a gente está trabalhando junto ao Ministério, junto às secretarias, para a gente fazer campanhas conectadas, porque a gente acredita que por aí a gente vai conseguir uma assertividade muito Com certeza. grande. E porque você faz campanhas numa estação de ônibus, numa estação de metrô, num aeroporto, numa rodoviária, você testa todo mundo que está lá. Então, você não precisa testar pessoas abaixo de 50 anos, porque a probabilidade da pessoa ter, principalmente hepatite C, é muito pequena. Mas elas estão ali, elas querem testar, a gente testa e com muito prazer, né? Sempre. Mas necessariamente falando, não precisa. Mas aí as campanhas de vacinação, elas tendem a ser muito mais assertivas, né? Para fazer. Então é uma grande mobilização nacional que a gente acredita que vamos fazer. Para você ter uma ideia, no nosso site, que é o hepatitezero.com, nós já temos mais de 3.300 rotarianos cadastrados, já temos mais de 800 clubes cadastrados. Então, a gente acredita que aí, a partir agora do segundo semestre, nós vamos começar uma mobilização gigantesca, né? O dia 28 de julho, que é o dia que a Organização Mundial de Saúde reconhece como o Dia Mundial de Combate às Hepatites, é um dia muito importante esse ano. Ele é mais importante do que o normal. Por que disso, Silmara? A partir desse ano, o Rotary Internacional colocou no calendário do Rotary, das ações mundiais, o dia 28 como um dia de comemoração. Então, Olha que legal. nós vamos fazer algumas ações de imagem pública, né? E a gente já tem fechado o Cristo Redentor, que já é um parceiro nosso há anos, a gente faz testagem junto com eles. Temos o Congresso Nacional lá em Brasília fechado também. Temos a Fiesp aqui em São Paulo também fechado. E temos alguns outros lugares que nós estamos trabalhando, linhas do metrô aqui de São Paulo, que nós vamos fazer a iluminação, né, no dia 28. Então, isso vai chamar mídia, vai chamar bastante imagem pública para o Rotary, e a gente acredita que a partir dali a gente vai iniciar um movimento bom aí para conseguir seguir, né? Ai, que legal, que coisa mais maravilhosa. Isso é imagem pública, quando a gente consegue atingir esses grandes centros. A gente tem um impacto fantástico. A gente leva a Rotary, a gente leva o que a gente faz de melhor, né? A gente consegue mobilizar pessoas, né? Então, o Rotary tem esse capital humano que consegue fazer agregar esse valor, né? Agregar tudo, essas campanhas, fazendo com que as pessoas sintam a necessidade de estar pertencendo, fazendo, ajudando, contribuindo, né? Então, o Rotary, ele tem essa possibilidade. E quando a gente consegue atingir esses grandes pontos turísticos, que nem você comentou, então a gente tem um impacto extraordinário. Não, é uma campanha desse tamanho, né? Pegando como exemplo a polio, né, Silmar? Não tem outra instituição no mundo capaz de fazer coisas desse tamanho que não seja o Rotary, né? Humberto sempre cita que ele teve na Organização Mundial de Saúde esses tempos atrás e conversou com o pessoal lá, e a gratidão que eles têm pelo Rotary, pelo que é feito pela polio, eles falam isso lá com orgulho. Falam, olha, sem o Rotary a gente não teria conseguido
fazer. Então, o Rotary ele tem essa capacidade de fazer coisas gigantescas que Sim. não tem outra instituição para fazer, né? Não. Alexandre, você comentou antes que vocês agora vão começar a trabalhar mais forte também com os clubes, né? Como Uhum. funciona isso? Se algum clube tiver interesse, como proceder? Uhum. É só entrar no nosso site, hepatite0.com. Lá vai cadastrar o clube dele, ele vai receber as informações para participar da campanha. Nós estamos buscando, Silmara, rotarianos para fazerem parte do nosso RAG, para se envolver mesmo na causa, entendeu? A gente acredita que, vai ser uma campanha de impacto mundial, nós precisamos multiplicar as lideranças, nós precisamos ter mais portas-vozes, nós precisamos ter mais Alexandres, mais Humbertos, mais Ligeias, nós precisamos ter mais gente, entendeu? Então a gente está lá com um programa, quem quiser se inscrever, ele vai ser muito bem-vindo, né? A pessoa ela pode virar membro mesmo do RAG. Para isso, ela tem uma contribuição mensal ali de US$ 5, caso ela possa e queira, ou uma doação única de US$ 50. Dessa doação, 10% é revertido para a Fundação Rotária, em nome dela mesmo, né? É uma maneira da gente começar a fazer um fundo, porque é uma campanha, a gente não pode, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente recebe o teste e os insumos, a gente recebe gratuito do Ministério da Saúde, então, graças a Deus, não temos esse custo, então, isso viabiliza toda a campanha. Mas a campanha ela tem custos, ela tem coisas ali que elas precisam, a gente precisa ter um custo para girar. Mas isso, a gente vai formar esse fundo a partir de pessoas que queiram ali ser realmente nossos representantes. Não existe nenhuma obrigatoriedade, a campanha ela vai acontecer com ou sem isso. Mas as pessoas que quiserem nos ajudar, que quiserem fazer parte do RAG, que quiserem ser realmente líderes, também tem lá no nosso site como a pessoa se inscrever e participar e fazer parte. Alexandre, eu vou falar um pouquinho sobre nossos seguidores que estão aqui com a gente, tá bom? Uhum. Luciana está com a gente, a Dani Simões também, ela entrou e ela assinou. Luiz Fernando Fázio também está com a gente. O Sérgio Pinatti é o nosso grande, que acompanha o nosso podcast há muito tempo. Rotary e J. Bad, eu acho que é você que tentou entrar antes. Sérgio Pinatti, boa noite a todos, ele nos cumprimentou. Andy Sorita também mandou um boa noite. A Maria também entrou. Anderson, Orita, companheiros e companheiras, ele nos mencionou. Ellington, Azol Fernandes, assinou para a gente. A Maria, boa noite a todos. Doutor Zacarias aqui para ouvir vocês. Doutor Zacarias. E vamos para mais um ano de hepatite. Nós estamos empolgados, né? Olha só, tivemos já 2 podcasts seguidos falando sobre a hepatite para mostrar como que é importante nós estarmos divulgando nossas campanhas. Rafael Nunes acenou. Deixa eu ver mais quem aqui. Ellington também, a Neuza. Paulo Fonseca, nosso diretor de RI, está aqui com a gente. A Célia. Márcio Leandro está por aqui também. Aí você também comentou há pouco. O nosso presidente do Rotaract, o próximo, está aqui também. E assim a gente segue. Eu não posso deixar de dar uma boa noite a todos aí. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Muito obrigado aí, em especial ao Zacarias, que é o nosso médico, é meu mentor. O Zacarias, assim, uma pessoa essencial para a causa. O hepatite zero não existiria
sem o Zacarias, né? Não posso também deixar de dar o meu agradecimento especial ao Paulinho, nosso diretor, meu amigo, que fez a primeira testagem do hepatite zero, foi o Paulo que fez lá no metrô Tietê. Ele é um cara também que está com a gente desde o começo e acredita muito na gente. E imagino que esteja falando com a gente aí, assistindo a gente, muito provavelmente de algum aeroporto e ou avião, né? Porque imagino que eles devem estar a caminho de Taipei, né? Ai, E ao Luciano também, o Luciano Dib é um rapaz que ele tem um dos projetos mais maravilhosos do Rotary, que é o Nova Face, Nova Vida. Vou conectar você com ele. Ele precisa dar uma entrevista aqui, que o projeto dele é maravilhoso, Silmara. Ele reconstrói face das pessoas que sério? precisam. Não, é um projeto do meu clube também, mas é um projeto nacional. Você precisa divulgar aí na imagem na pública nacional, porque ele realmente muda a vida das pessoas. Eu acho Já que é um está projeto que convidado, hein? precisa. Vamos só agendar. Não, eu vou conectar ele com você aí para você colocar ele na fila aí, que eu sei que o espaço aqui é muito disputado, mas vale a pena uma conversa com ele, sim. Que gostoso. E você sabe que a gente, conforme a gente vai tendo essa interação e conversando, cada vez mais vai surgindo novas oportunidades de novos projetos. Isso enriquece ainda mais nossa vida rotária, porque a gente fica sabendo de cada coisa rica, cada coisa maravilhosa que você não tem noção. Eu acho que a imagem pública é uma das coisas que nós temos que ficar em cima cada vez mais, porque o Rotary, ele tem tanta coisa, né, Silmara? Eu dou um outro exemplo, assim, muito legal que nós fizemos na pandemia, que eu sempre gosto de citar também, que foi o Corona Zero, né? Nós tivemos que parar toda a estrutura do hepatite zero, porque, né, o hepatite ele precisava da fila, né? Ele precisa da aglomeração. E aí, o que, que a gente fez, né? O que, que a gente ia fazer? Colocamos toda a nossa estrutura do hepatite zero à disposição de testar os idosos nos asilos. Foi uma puta campanha que nós fizemos e vi que o Rotary tem um trabalho muito, muito legal. Eu tive num asilo que ele é do Rotary há 100 anos, lá em Porto Alegre, bem na frente do estádio do Internacional, lá do outro lado da rua. Olha, tem muita coisa legal, Rotary. Eu acho que a gente tem que seguir forte na imagem pública, que você tem muita coisa legal para mostrar aí. E você sabe, quando as pessoas vão falando sobre esses projetos que já aconteceram, isso nos motiva ainda mais. Ah, Porque daqui a O Roberto, que é outro que está aqui na live, ele tem uma van lá na região de São José do Rio Preto, que ele sai por todas as cidades fazendo não só teste de hepatite, mas ele faz exame. É outro projeto muito legal que o Roberto tem aí. É outro que você tem que chamar aqui também para apresentar o projeto dele, que vale a pena, viu? Ei, daqui a pouquinho você sai dessa live e você vai me passar todos esses contatos para a gente entrar e nós já vamos Você sabe agendar. que um pedido seu aqui, ele é sempre uma ordem. Qualquer coisa que você precisar da gente. Outro que apareceu na tela aqui é o Fernandinho. O Fernandinho, ele é diretor do metrô aqui em São Paulo. É um super parceiro também que abre a porta do metrô não só para o hepatite zero, mas para vacinação, qualquer coisa que o Rotary precisa do metrô aqui. E vai ser presidente do Rotary Penha aí. Agora estarei lá na posse dele, se Deus quiser. Que legal! Olha só como o Rotary é gostoso, né? A gente vai Cada criando um que uma tem rede. aqui tem uma história que cada projeto que é um mais maravilhoso que o outro. Só nos dá orgulho, né? Como você bem falou, é só coisa que trabalha para servir e ajudar as pessoas, né? Uma grande rede que conecta pessoas de bem, né? Pessoas que querem o bem das pessoas, pessoas que vão atrás para ajudar. É muito gostoso. E você? Você está no Rotary, você faz uma grande campanha, uma linda campanha da hepatite. E dentro do seu clube, quais são os projetos que vocês tanto trabalham? Você já falou dois dos projetos, né? Como que está o seu clube de projetos? Vocês encabeçam só mais a hepatite e tornou essa grande
movimento? Ou vocês têm mais projetos? Conte pra gente. Não, nós temos 3 grandes projetos lá no nosso clube. Nós temos, além do Hepatite Zero, tem esse do Nova Face, Nova Vida, que é um projeto que, na minha visão, é um dos projetos mais maravilhosos que vi na vida. Eu acho que eles reconstroem a face de pessoas que têm, ou sofrem acidente, ou têm algum problema de câncer, de alguma coisa. Então, eles reconstroem a face das pessoas em impressora 3D lá. É um projeto maravilhoso, maravilhoso. E outro que a gente tem lá também é de prevenção à cegueira. A gente tem lá no nosso clube o Instituto Suel Abujanra, que o Suel, ele é um companheiro nosso que infelizmente faleceu na pandemia, mas os filhos dele seguem o legado do pai. Eles têm um Instituto Suel aqui em São Paulo, que é referência em tratamento de visão para o Brasil inteiro, né? Então vem gente do Brasil todo aqui se tratar. A tecnologia lá que eles têm, atendem todo mundo de graça lá, Silmar, é tecnologia de Albert Einstein, de sírio-libanês, é tecnologia de ponta a serviço do SUS lá, é uma coisa maravilhosa. E além disso, o último pilar grande que nós temos no nosso clube é o Camp, né? Nosso clube é um dos 3 clubes que administram um dos campos grandes que nós temos aqui em São Paulo. A nossa sede é dentro do camp, as nossas reuniões são toda terça-feira lá. Então, a gente tem ali um trabalho educacional para a população, a gente tem diversas oficinas, cursos profissionalizantes, nós temos lá oficinas de cabeleireiro, de padaria, de atendimento a idosos. Então, assim, graças a Deus, de projeto, o nosso clube está muito bem servido aí. Só de projeto do nosso clube aí, a gente tem algumas entrevistas para você passar lá, viu, Silmara? Quando você estiver aqui em São Paulo, eu sei que tempo para você é uma coisa muito escassa, mas quando você estiver aqui em São Paulo, eu vou te buscar onde você estiver e vou te levar lá para você conhecer tudo isso aí. Mês que vem eu estarei aí, hein? Eu vou te ligar. Não, me cobra, pode me cobrar, porque eu falo isso sempre. Eu acho que a imagem pública a gente tem que bater, porque o Rotary tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisa, tem muita coisa. Eu falo isso também nas minhas apresentações, que se você entrar no site GPT e digitar lá os maiores projetos do Rotary no mundo, você vai ver lá que o pólio é o primeiro e o hepatite zero é o segundo. Mas além do hepatite zero, tem muita coisa legal que precisa ser mostrada, precisa mesmo. Alexandre, me fala sobre como que vocês fazem a dinâmica, toda a logística sobre a campanha da hepatite zero nas convenções, porque vocês são participantes ativos das convenções. Como que funciona? Então, a gente tem 3 linhas, né? Quando a gente fala de convenção internacional, eu sempre falo assim, todo encontro do Rotary ele é importante, porque a gente junta. Então, a gente tem que estar nas conferências, né, assembleias, etc. Mas tem 2 que eu acho muito importante de estar. É o Instituto, né? Esse ano aí estaremos lá em Recife, se Deus quiser, o Instituto do meu grande amigo Bira, que é um dos grandes apoiadores do Hepatite Zero também, falando em nível mundial. E a Assembleia lá nos Estados Unidos, né, sempre em janeiro, porque aonde a gente junta as lideranças, a gente consegue, né, multiplicar muito mais rápido o projeto, né? Mas falando de Brasil, sempre quando a gente vai fazer uma testagem, é sempre linkado à Secretaria de Saúde da cidade, porque a partir do ponto que você dá um positivo, né, sempre ele é notificado na cidade, independentemente de qual cidade, qual lugar do Brasil a pessoa é. Então, por exemplo, lá em Maringá, essas 3 que foram notificadas, uma era aqui de São Paulo, uma era do Nordeste e a outra, se não me falha a memória, eu acho que ela era de Manaus. Então, a Secretaria de Saúde de lá, ela notifica
para que quando a pessoa chegue lá, ela já tenha todo o direcionamento. O tratamento, quando você fala de hepatite C, ele é um tratamento simples, tá? É um comprimido que a pessoa toma por 3 meses, que ele cura praticamente 100% dos casos, né? A hepatite C, ela tem cura, mas não tem vacina, e a hepatite B é o contrário. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então a pessoa, né, segue, ela faz um tratamento aí pelo resto da vida. No conceito do HIV, ela toma um coquetel, né, até ela vai se tratando. Então, o remédio para hepatite C, para você ter uma ideia, se fosse comprar, ele custaria na casa dos US$ 10.000, e o governo dá de graça. As pessoas conseguem o remédio rápido a partir do ponto que você descobre que está infectado aí, coisa de um mês mais ou menos, você já está se tratando, porque, né, tem um protocolo, tem uns exames que as pessoas precisam fazer. Então, toda a testagem nossa, ela é ligada com a Secretaria de Saúde, sempre local, porque já é tratamento, toda uma estrada que a pessoa segue para chegar no tratamento. Ai, que legal. E a gente percebe que tem, olha só, para a gente ter uma noção, né? Não é só fazer a testagem, tem toda uma rede em volta, né? Um suporte, e além de que a secretaria se conversando, né? Porque testou positivo, já tem que ter todo um trabalho de cura também, né? De tratamento. Então, não é só a pessoa ir lá testar. Então, olha. Essa foi a grande mudança que nós tivemos durante a pandemia na campanha. Por isso que a gente acredita que com esse novo modelo de campanha, a gente vai conseguir chegar realmente na eliminação da hepatite. Por quê? Antigamente, o Ministério cedia uma quantidade para a gente de teste, por exemplo. Esse ano eles vão destinar 200.000 testes para a gente. Nós distribuíamos para os Rotaries do Brasil todo, eles faziam as campanhas, depois a gente nós voltávamos a Brasília, prestávamos conta e eles cediam um novo teste. Fizeram um estudo em 2, 3 anos e detectaram que boa parte dos positivos não estavam chegando no tratamento. Porque a pessoa descobria ali, nós faz um teste na rodoviária de Curitiba, aí, no seu estado. A gente faz lá, descobriu um positivo. Só que a pessoa não se tratou, entendeu? Ela achou que, não, isso é besteira, não, isso aí não dá nada. Então, hoje, quando a gente faz um teste, a secretaria está junto, ela está junto do Rotary ali na cidade, então descobriu um positivo, a gente já notifica a secretaria que já coloca em toda a linha de cuidado. Então, eles têm assistência social que fica em cima, eles marcam os exames, as pessoas, entendeu? Eles já têm toda uma logística que eles vão acompanhar o paciente até ele chegar no tratamento. Então, foi uma mudança ali operacional que, na minha visão, foi muito importante, porque a gente quer que as pessoas se curem, né, Silmara? Claro que se você descobre que você está doente, né, automaticamente o seu instinto é ir atrás, né? Mas nós detectamos que muita gente não estava indo. Então, essa mudança para intensificar com o Rotary local, com a Secretaria de Saúde local, tem sido muito importante para que os positivos realmente se tratem. E para a gente perceber também, companheiros, isso eu vou falar de uma forma geral, que todo projeto, ele ao longo do tempo, ele precisa ir fazendo seus ajustes. Assim como a hepatite também percebeu que, não adianta a gente só detectar que a pessoa está com a doença, ela tem que se curar. Então, ela existe, faltava esse elo, né, de detectação até a cura. Então, estamos falhando aqui, vamos ajustar o projeto. Isso é com tudo, sabe? Com o plantio, não adianta só a gente ir lá plantar água, a gente depois tem que voltar para regar, né? Então, tudo é um projeto contínuo, na verdade. A gente tem que saber que tudo tem o seu processo, né? Até a gente ver que o negócio caminha sozinho. Então, isso é interessante, vocês detectaram que tinha um problema e fizeram esse ajuste. Isso é muito importante para
que o projeto está durando até agora. Olha só, ele está enorme, porque já vai para os institutos, eles vão para as convenções, e quantos projetos que vão, depois da convenção, vão para outros países, e eles começam também e criam essa proporção gigantesca que vocês começaram, né? Olha só que coisa gostosa, que semente que vocês plantaram. A coisa, quando ela é do bem e para o bem, ela vai sozinha, né, Silmar? A gente consegue ver aí, graças a Deus, que, né, muita gente fala, pô, mas você torce para ter um positivo? A gente torce sim, porque é uma vida que está sendo salva. É uma pessoa que estava ali, né, indo, sei lá, para um trabalho, para uma diversão, para uma festa, e o Rotary salvou a vida dela, né? Porque o Rotary não inventou a doença, a gente não infectou a hepatite, né? A pessoa já estava doente, ela só não sabia disso. Então, isso dá muito orgulho, dá muita felicidade. Todo mundo que eu converso, que eu falo sobre isso, o sentimento é o mesmo. E por isso que a rede só aumenta. E se Deus quiser, vai aumentar cada vez mais. Alexandre, dessa nossa conversa, tudo que você nos contou até agora, tem alguma coisa que você gostaria, um convite que você gostaria de fazer para as pessoas que estão nos assistindo? Ah, com certeza, gente. Olha, se inscrevam, por favor, entrem no nosso site, nos ajudem, né? Eu sou uma, Silmar é outra, Ligé é outra. A gente precisa de vocês. Sem vocês, não somos nada, não somos nada. A campanha, se tem uma das poucas coisas que me deixam chateados quando a gente fala, quando eu falo do hepatite zero, Silmar, é quando eu tô por exemplo, 2 semanas atrás, estava lá aqui na Assembleia do meu distrito, fiz uma apresentação lá no Hotel da Cacau Show, um hotel maravilhoso aqui em São Paulo, lá em Águas de Lindóia. E as pessoas saem, olha, parabéns pelo seu projeto. Fala, gente, o projeto não é meu, o projeto é nosso, o projeto é de vocês. Eu só sou um porta-voz, eu só sou um soldado. Meu chefe é o Zacarias, que está aí, que é um médico, que é um médico de 50 anos de sírio-libanês. Ele que encaminha as pessoas para o tratamento. Eu só sou um soldado. Então a gente precisa de vocês. Por favor, se inscrevam. Quem puder ajudar, ajude. Quem puder divulgar, divulgue. A gente precisa de cada vez mais e mais e mais pessoas para aumentar essa rede aí. E se Deus quiser pegar a meta de 2030, que é o nosso objetivo de vida. Quero, se Deus quiser, em 2031 aqui, dar outra entrevista para você, falando do Nova Face Nova Vida do Luciano, ou falando do Suel, ou falando de outra coisa. Se Deus quiser, não estaremos mais falando de hepatite aqui, se Deus assim nos permitir. É isso aí, vamos fazer isso. Vamos todos nós nos mobilizarmos, entrarmos na campanha, motivarmos os nossos municípios também a fazer a testagem, porque eu acho que são nossos pedidos, nós cobrando também as lideranças políticas para que elas façam os testes em suas cidades. São pequenos movimentos que a gente vai fazendo para a gente erradicar logo essa doença, fazer com que as pessoas elas estejam livres disso. E eu gostaria de falar aqui sobre o Roberto de Freitas, ó. Estaria à disposição para apresentar o projeto da Unidade Móvel de Diagnósticos de Doenças de Fígado. É sensacional esse projeto, Silmara, chama ele é sensacional, é sensacional. Ele tem fila de espera nas cidades lá, uma unidade móvel, tá cada hora num lugar, e uma das coisas que ele faz lá é o teste. É muito legal esse projeto dele aí, é muito legal. Então me passa o contato dele daqui a pouquinho, que a gente já vai agendar. Pode deixar que eu já marquei aqui, eu tenho uns 5, 6 contatos para te passar aí, se Deus quiser. Para divulgar e fazer bastante coisa aí. Alexandre, nós, desde semana passada, nós fomos comunicados que nós temos que fazer o nosso programa menos de 1 hora para a gente conseguir salvar. Então, e a gente está sempre passando de 1 hora. Então, para a gente conseguir manter esse programa no nosso Instagram, para as pessoas poderem assistir e escutarem sobre a sua bandeira, a nossa bandeira da hepatite, né?
fazer as testagens todas, nós vamos salvar ela com menos de 1 hora. Eu gostaria que você se despedisse das pessoas e fizesse convite para a grande mobilização. Olha, gente, muito obrigado, né? Obrigado a Deus aí pela oportunidade de estar aqui servindo, né? Porque na vida a gente veio só para servir, não veio para outra coisa. Agradeço a minha família toda que tá presente aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, Silmara, de nos dar aí a oportunidade de falar, porque a gente sabe a importância, né, que tem esse podcast de vocês. É um podcast oficial, tem muita credibilidade, então a gente fica muito orgulhoso e muito feliz de vocês nos cederem o espaço aí. E você sabe que você é uma amiga pessoal minha. Qualquer coisa que precisar daqui, você sabe que pode contar com a gente. Muito obrigado a todo mundo. Se inscrevam, gente, hepatite0.com.br. Vamos lá, se inscrevam, me chamem. Aqui é 24 horas por 7. A hora que vocês precisarem, contem comigo. Estou à disposição para falar no clube de vocês, no distrito de vocês. O que vocês precisarem, contem comigo, tá? Boa noite a todos e espero que muitos de vocês aí estejam calor, porque a Silmara e eu estamos sofrendo com frio aqui. Ela no sul e eu em São Paulo, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Boa noite e fiquem com Deus. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu gostaria de pedir também, em nome do Alexandre, para que todos o convide para uma palestra através do Zoom, para falar sobre hepatite. É muito importante nossas mobilizações nas nossas cidades. Conversem com a Secretaria de Saúde, os secretários, para que essas ações comecem dentro do município. Se essa semente for plantada, todos nós vamos colher bons frutos. Nós precisamos cuidar da saúde das pessoas, da saúde dos nossos companheiros, porque vai que tem dentro do nosso clube alguém que tem e não sabe. Então, às vezes, é através de pequenas ações que contam com a nossa iniciativa, porque são as nossas iniciativas que começam os grandes projetos. Então, em nome do Alexandre, eu gostaria de pedir para que vocês se mobilizem. Façam parte dessa campanha, façam com que ela cresça ainda mais. Obrigada a todos, obrigada por vocês estarem com a gente. Alexandre, você sabe que você mora no meu coração. Toda vez que você precisar falar um pouquinho sobre a hepatite, esse canal está aberto. Ele é para isso, ele é para comunicar às pessoas do que o Rotary tem de melhor. E o Rotary tem de melhor somos nós, somos as pessoas, somos os projetos. E nós estamos aqui para isso, para divulgar tudo isso e criarmos essa corrente enorme que todo rotariano tem e sabe fazer com grandes projetos, grandes iniciativas. Uma boa noite a todos. Obrigada de novo, Alexandre. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau. Tchau, gente.